chegue mais, chegue mais, chegue mais, venha, venha. Esse é mais um episódio da série Serra Talhada, Meu Canto e Meu Encanto, segunda temporada. E estamos aqui novamente no estádio O Pereirão. Para contar algumas façanhas e histórias desse clube que infelizmente não está na ativa, mas mexeu com a paixão de muitos serra-talhadenses. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Meu Deus. Depois do comercial, só serrano. E a gente lembra aí do nosso hino, na voz dele, Rui Grude, e toca o som aí, Alain. Nasceu o serrano em nossa terra, preto e amarelo bordaram sua bandeira. A torcida soltou seu grito de guerra, nosso time não está pra brincadeira. Nos momentos de trincheira e de glória, no empate, na derrota ou na vitória, és belo, considerado, sempre honrado neste sertão. Serrano, sempre serrano, eu sou serrano de coração. Nasceu o serrano em nossa terra, preto e amarelo bordaram sua bandeira. A torcida com o seu grito de guerra, nosso time não está pra brincadeira. Nos momentos de tristeza e de glória, no empate, na derrota ou na vitória, és belo, considerado, sempre amado, o meu serrano. Serrano, sempre serrano, eu sou serrano de coração. Essa aula dessa aí, Meus caros amigos, você que acompanha a TV Farol, hoje a gente vai falar sobre o Serrano. O Serrano foi criado em 1983, mas tem uma das mais belas histórias do futebol serra-talhadense. Infelizmente, o que se diz é que o Serrano não mais faz parte do nosso ciclo, teria sido vendido para empresários do sul, sudeste do país. Mas ficou essa lacuna, não é? E para quem não sabe, o Serrano foi destaque na mídia nacional, jornal Folha de São Paulo, revista Placar, destacaram o Jumento do Sertão, que penou na segunda divisão, eterna segunda divisão, mas era algo enlouquecedor, apaixonante. Ser torcedor do Serrano era algo único. E era ali, ó, era ali que ficava a tradicional Lampiões da Fiel. Lampiões da Fiel com o grande Fiuza que era o organizador, era o grande cara que estava na frente aí da Lampiões da Fiel, e ficava ali a resistência. Todos os jogos do Serrano, a torcida sempre estava ali. Lógico que em grandes jogos a torcida tomava todo o estádio, tomava todo o estádio. Houve uma rivalidade grande entre Serrano e Ferroviário. O Serrano ele se profissionaliza primeiro, mas não consegue o acesso. No primeiro ano que o Ferroviário disputa, ele consegue, em 1997. E, curiosamente, o primeiro jogo foi justamente da segunda divisão, né, a antiga Série A2, a atual Série A2, foi aqui no Pereirão, o emblemático 1-1. Quem deu pontapé inicial foi o ex-deputado Inocêncio Oliveira, e certamente ele levou uma das maiores vaias da sua história, porque havia comentários da sua influência para tentar colocar o Ferroviário como time profissional. Isso é só ilações, tá? Não vamos tirar o mérito do Ferroviário como time tradicional, importante para a história do futebol pernambucano. E aí registrar o grande Robério,
o Austin, enfim, o próprio Paulo Moura, o Bico de Aço, que foi treinador do Beto. Mas enfim, o primeiro jogo foi 1-1. E aí, cara, vem o segundo jogo de volta. Fantástico. Uma das maiores emoções, pelo menos que eu vivi aqui como torcedor lá em 97. O segundo jogo, o Ferroviário faz 2-0 sobre o Serrano no primeiro tempo. A torcida do Ferroviário ficava lá nas cadeiras, né? Era uma torcida um pouco menor, se localizava nas cadeiras do lado esquerdo. Segundo tempo, cara, chove. Muita água, muita água. E embaixo dessa chuva, o Serrano consegue um empate heróico. Cara, essa galera aqui pulou, vibrou, se abraçou, cantou. E por questões de tempo, o Serrano não vira. Mas o jogo foi 2-2, mas foi um jogaço. Um dos grandes jogos que eu assisti aqui no Pereirão. E em outra competição, né, o Ferroviário vai e é campeão da Série A2 e vai disputar a primeira divisão. Em outra competição, eles se encontram, não aqui em Serra Talhada, porque a rivalidade estava tão grande, tão tensa. E eu tenho... Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! Eles tiveram que jogar em Afogados em Gazeira. Nesse jogo, o Serrano acaba vencendo. E aí, vejam, o que é que se cria? O Serrano continua na segunda divisão, os torcedores do Ferroviário torcem contra o Serrano e o torcedor do Serrano vinha assistir os jogos da primeira divisão, lotado aqui, e torcia para os times adversários. Bagaceira! Então era uma coisa da rivalidade, a discussão foi muito grande, eles jogaram um pouco como time profissionais. O Ferroviário, quando acaba depois sendo rebaixado, praticamente deixa de existir. O Serrano então sobe para a primeira divisão depois de penar. O Serrano tem um jogo aqui, final da Copa Pernambuco, que contra o Unibol, não existe mais. 1-1 o jogo, cara. Era 1-1 ou 0-0, mas enfim. Um pênalti quase no final do jogo. E tinha um atacante do Serrano, meu xará, Paulo César, que ele vinha da base do Santa Cruz. Tem a bola do jogo para um título, Copa Pernambuco. Foi bater o pênalti lá naquela trave. Cara, perdeu. Acho que estava 1-0 para o Unibol. E foi uma das maiores frustrações, porque o Serrano tinha a oportunidade de ser campeão daquela competição. E, pessoal, foi o nosso maracanaço. Assim como o Brasil perdeu para o Uruguai de 2-1 na final da Copa, aquele foi onde a gente saiu cabisbaixo. E aí teve outros, eu me recordo também de um jogo, ainda pela segunda divisão, que o Serrano lutava para brigar, para ir disputar o triangular ou já o acesso contra os Estudantes de Timbaúba e não conseguiu. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Foi um negócio complicado, porque havia informações que o juiz não teria marcado um pênalti. Ladrão! Houve uma invasão do campo. Meu Deus! Se invadiu, foi complicado. O time do Estudantes, o juiz, teve que sair meio que protegido da cidade. O Serrano ficou ameaçado de ser suspenso das competições. Houve uma negociação, entre elas a negociação em torno do ponta Ricardinho, com o Sport. E aí o Serrano continuou a disputar a segunda divisão, e depois consegue o acesso para a primeira divisão. Chega a disputar até a Série C do Campeonato Brasileiro, um dos primeiros clubes do Sertão a disputar uma competição nacional, e foi justamente o Serrano. Mas histórias do Serrano tem muitas, de ataque a ônibus em viagens, ataque a tiros, a um famoso 9-0, né? Porque o Petrolândia perdeu para, acho que Estudantes de Timbaúba, de 9-1, e aí todo mundo, o Serrano está eliminado. No final de semana seguinte, o Serrano foi lá e o Grêmio de Petrolândia teve que
sei o que, mas não jogou muito bem, perdeu de 9-0. E tinha muitas lendas sobre o time do Serrano. Mas enfim, o importante é a gente fazer esses registros da história do nosso futebol. Depois vem o Serra Talhada, que foi chamado de o Carrossel o Caipira, né? o Barcelona do Sertão. Mas enfim, o fato é que de 4 clubes que nós tivemos, não temos mais nenhum. Eu acho que é uma das razões para o estádio Pereirão estar nessa situação. A gente não tem necessariamente nem gramado, né? Isso aqui é capim. Capim, as estruturas de transmissão de rádio aí depredadas, sem cadeiras, parte da cobertura caída e já há anos que está aí tem pelo menos 5 anos. O muro precisa de reforma, de estrutura, os alambrados, uma reforma no vestiário dos juízes, enfim, é preciso uma dinâmica. Mas isso não é razão para se abandonar um espaço como esse. Então fica aqui nosso recado, nos 50 anos do Pereirão, vários serratalhadenses têm uma relação com esse estádio, com esse espaço. Foram felizes e trouxeram seus filhos, seu neto, para curtir aqui. Então é justo que nas comemorações dos 50 anos haja algo que marque. É triste ver o Pereirão, mas enfim, espero que um dia eu possa trazer minhas filhas, elas possam sentir a emoção de assistir um jogo de futebol, assim como eu tive esse privilégio de trazer meu pai, minha esposa, vir com meus amigos, de curtir e gritar gol. Olha lá, que sensação única de gritar um gol. Enfim, gente, esse é mais um episódio da série Serra Talhada, Meu Canto, Meu Encanto. Espero que você tenha gostado, que as autoridades públicas se sensibilizem com isso, que possam, de alguma forma, mudar essa realidade. E aí é um mutirão de muita gente que possam fazer que ainda em 2023 a gente possa, nem que seja jogar a bolinha dentro de leite aqui, para comemorar os 50 anos do Pereirão. Curta o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu! A pedra de ouro do ventre da mina, talha da Serra Bela.